Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Busato e eu sou bolsista voluntária do projeto de extensão Educação Permanente de Enfermagem na Saúde Mental. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Interfaces da Saúde Mental na População LGBTQIA+. Então, antes de apresentar os nossos palestrantes, eu queria falar um pouco sobre os formulários de presença. Então, serão 2 formulários, um de check-in, que já está disponível para ser preenchido, e vai ficar aberto por 30 minutos. E às 19h15 vai ser disponibilizado o formulário de check-out, que vai ficar disponível até às 21 horas para ser preenchido. Então, lembrando que para receber o certificado, é necessário que os 2 formulários sejam preenchidos. E os certificados serão enviados por e-mail assim que já estiverem disponíveis. Na noite de hoje, nós teremos 2 palestrantes incríveis que irão compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Então, se ao longo das palestras deles vocês tiverem alguma dúvida, né, se surgir alguma dúvida, vocês podem estar enviando no chat, que todas as perguntas serão respondidas ao final de cada palestra. Então, vamos ao primeiro palestrante da noite, que é o enfermeiro Thiago Paiva. O Thiago, além de enfermeiro, é educador, mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutorando em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisa e milita no SUS, integra o grupo de interesse em saúde mental coletiva da ABEM-RS. O Thiago irá falar sobre a violação de direitos de pessoas LGBTQIA+, quais os impactos na saúde mental. Então, Thiago, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para palestrar no nosso evento essa noite. Seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade para começar a sua palestra. Obrigado, Carol. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma satisfação poder estar compondo esse momento, ainda mais nesse dia, né, que é um dia tão representativo para todos, né? Então, desejo que essa nossa conversa ela possa ser uma conversa que produza muitas reflexões, muitas críticas. Eu fiz aqui uma apresentação, mas a ideia não é que a gente faça uma aula expositiva, mas que sim sirva para disparar, né, algumas reflexões. E, por favor, fiquem muito à vontade, né, para fazerem perguntas, depois no final a gente vai conversando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Para que eu possa ir apresentando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, eu não vou conseguir vê-los e vê-las, né? Porque durante a apresentação fica aparecendo só a tela, mas aí as gurias estão aqui para poderem ir anotando toda e qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, como a Carol falou, meu nome é Thiago Paiva, eu sou enfermeiro de formação, mas eu gosto de dizer que eu sou um enfermeiro diluído em diversas áreas, né? Principalmente porque a gente trabalha num conceito ampliado de saúde, a gente trabalha numa perspectiva atravessada com outras áreas, né? Então, ser enfermeiro, para mim, né, é poder estar em contato, né, também com outras áreas, inclusive para além do campo da saúde. Então, eu gosto muito de trazer essa característica sempre, né, de um enfermeiro que a gente acaba se diluindo e se vendo também, né, em outras áreas de atuação. Atualmente eu estou no doutorado em enfermagem e pesquiso no campo da saúde coletiva no SUS. Pesquiso, sobretudo, as políticas de prevenção e também tratamento do HIV/AIDS, principalmente a política de prevenção combinada, né, e trabalho com o referencial teórico da vulnerabilidade de direitos humanos, né, que é do Ricardo Aires e da Vera Paiva. Também, dentro dessa pesquisa, é importante trazer intersecções com raça, com gênero, né, e também, né, com a saúde da população LGBTQIA+. E quando as gurias me convidaram para essa fala, eu logo pensei em atrelar
à saúde mental da população LGBTQIA+, a violações de direitos, porque esses percalços, né, essas problemáticas que acometem a saúde mental da população, elas são reflexo, né, de uma sucessiva ação de violação de direitos. Né? Então, a gente começa essa nossa conversa partindo desse pressuposto, que só existe sofrimento psíquico na população LGBTQIA+, só existe muitos casos de depressão, só existem muitos casos, inclusive, de suicídio e tentativa de suicídio, porque existe todo um contexto histórico de violação da identidade dessa população, de violação do direito de ser, que faz com que esses indivíduos, faz com que nós, né, estejamos aí em intenso sofrimento psíquico. Então, por causa disso, eu justifico também, né, o título dessa minha fala, que é violação de direitos da população LGBTQIA+, e quais são os impactos que essa violação de direitos vai ter na vida como um todo, mas pensando aqui no nosso cenário de conversa, nesse contexto do evento, na saúde mental, tá? Bom, é importantíssimo, né, a gente trazer para essa roda aqui de debates um marco histórico, né, que é lá de 28 de junho, que inclusive, né, faz alusão à data de hoje, de 1969, que lá no bairro Stonewall, então, um grupo de gays, e aí aqui a gente pode já começar a conversar sobre as diferentes categorias que existem dentro da sigla LGBTQIA+, então a gente vai ter, saindo na mídia, um protagonismo maior de homens gays, né, mas se a gente for a fundo na história, a gente vai ver que protagonizaram essa cena muitas travestis e trans, só que dentro dessa lógica, né, de categorias, dentro dessa lógica de quem está mais vulnerável e quem está menos vulnerável, né, quem tem mais direito, quem tem menos direito, a gente sabe que o homem gay, né, ele está menos vulnerável comparando com uma travesti. Então, a própria mídia, a própria história acaba anulando as conquistas desse grupo específico que está dentro do grupo LGBTQIA+. Então, a gente vai ter, sim, como um disparador, um marco histórico, essa data, que é 28 de junho, né, a data que a gente comemora, né, o orgulho LGBTQIA+, no mundo. Né? E é interessante pensar que 69 é um período que antecede um marco histórico de violações de direitos, que é o marco do advento do HIV/AIDS. Aí agora eu puxo um pouquinho para o meu campo de pesquisa, mas vocês vão entender o porquê. Porque o marco histórico do advento do HIV/AIDS é um marco que amplia, impulsiona a violação do direito da população gay nos Estados Unidos. Direito de existir, porque como todos vocês já sabem, né, o HIV ele está atrelado desde sempre, e lá no início da pandemia ele teve mais fortemente a figura dos que eles chamavam de grupos de risco, e dentro desse grupo de risco colocaram lá, né, os gays, homossexuais e as profissionais do sexo. E aqui a gente pode considerar, né, que se inicia-se um período de é ruim ser gay, é ruim pertencer a esse grupo, porque pertencer a esse grupo significa estar atrelado a uma doença, né, que não tem cura. Pertencer a esse grupo significa ser estigmatizado, ser descartado de determinados contextos ou descartada de determinados contextos, porque as pessoas elas não querem, né, um doente, e aí a gente pode usar essa palavra, por perto, integrando, né, o seu círculo de relações. Então eu trago aqui, final da década de 80, que é o advento do HIV/AIDS lá nos Estados Unidos, né, para ser um marco histórico para a gente pensar, né, essa sucessão de violações de direitos à população LGBTQIA+, que vai resultar em intenso sofrimento psíquico.
tá? Espero que esteja ficando claro, né, para vocês. A gente atrela aqui, né, a violação de direitos para dizer que ela vai ser o disparador também de sofrimento mental. E aí a gente vê, então, por exemplo, no cenário brasileiro, onde o primeiro caso, né, também é em um homem gay, logo no início da década de 80, e esses casos passam a serem reproduzidos na mídia. E aí agora a gente vai ver como que o cenário, né, da pandemia do HIV/AIDS, como que esse cenário que traz estigma, que traz preconceito, né, reproduzido à população LGBTQIA+, acontece aqui no Brasil. Então, o que a gente vai ver agora é como que a mídia brasileira fez com que, ou contribuiu com que a população formasse a sua opinião também. Né? E aqui vocês vão ver nesses três prints, né, algumas frases, né, alguns recortes de jornais da época que mostravam, né, como que a doença aqui no Brasil foi reproduzida nos veículos de comunicação. E aí a gente vai ter: a AIDS é um castigo de Deus, né? Porque bicha é uma raça desgraçada. Nossa, Thiago, que forte, né? Ler isso, que forte saber que isso existe. Mas é importante que aqui no meio acadêmico a gente possa ter consciência, né, que todo e qualquer processo de adoecimento, ele também é influenciado pelo contexto histórico, político, social de um período. E aqui a gente está falando do período, né, do advento do HIV/AIDS no mundo e no Brasil. E aí eu faço uma pergunta, né, mas que talvez agora não é necessário que venha a resposta, mas que vocês se perguntem agora. Será que esse tipo, né, de notícias, esse tipo de veiculação produziu algum tipo de sofrimento para a população LGBTQIA+, da época? Será que esse tipo, né, de reportagem, esse tipo de veiculação de informação faz com que a identidade desse grupo seja anulada e, consequentemente, a anulação dessa identidade possa produzir ainda mais sofrimento, possa desenvolver depressão, possa desenvolver desejo de não permanecer vivo ou viva? Então é importante que a gente olhe para essas notícias, que a gente olhe para esse contexto que é de violação de direitos e tente relacionar com o intenso sofrimento mental e psíquico que historicamente a população LGBTQIA+, ela é submetida. Claro que aqui a gente está falando num contexto de saúde, né? Mas se a gente for pensar do quanto essa população ela consegue se inserir no mercado de trabalho, e a gente sabe que existem escalas, né? Quanto mais padrão, se eu for um gay padrão, aí a gente considera que um gay padrão, né, que tem trejeitos mais masculino, né? Quanto mais padrão, mais inserção eu consigo ter em determinado grupo. Mas a travesti, a trans, o gay, que é afeminado, talvez não consiga se inserir em determinados espaços, como o mercado de trabalho. Será que isso influencia na construção da sua identidade? Será que isso influencia na autoestima desse indivíduo? Então, são perguntas que é importante de se fazer para pensar o quanto essas violações de direitos, né, que não estão só no campo da saúde, acabam impactando na saúde mental e também na construção da subjetividade desse sujeito. Então, aqui a gente está falando também de intersecções, né? Não tem como falar de saúde mental, sobretudo da população gay, se a gente não falar das intersecções que existem, de gênero, de raça, de orientação sexual e até mesmo, né, de jeitos de se vestir. Né? Quanto mais parecido, se a gente for pensar aqui num gay masculino, né, quanto mais trejeitos femininos ele tiver, quanto mais semelhança ele tiver com mulher, mais estigma, mais homofobia ele vai passar. E, consequentemente, mais sofrimento psíquico, né, a mais sofrimento psíquico ele vai estar vulnerável. Então, eu trago aqui a linha histórica, né, claro que
de uma forma bem pontual, né, o cenário do HIV/AIDS para a gente pensar na violação de direitos que vai, consequentemente, produzir sofrimento mental e psíquico. Bom, né, mas o cenário no Brasil, né, o cenário que compõe o protagonismo de gays, lésbicas, trans, né, a população LGBTQIA+, como um todo, não é um cenário só de perdas, né? A gente tem que fazer também menção a personagens que protagonizaram determinada época e que também fizeram enfrentamento a toda essa violação de direitos. Mesmo que na mídia, mesmo que trazendo um personagem mais caricato, mais voltado para o humor, para o cômico, mas que colocou sua cara a tapa em determinado momento. E aí eu trago para vocês aqui, né, o Jorge Lafond, com certeza, né, muitos de vocês não conhecem, nunca ouviram falar, mas deem um Google aí na Vera Verão, né? O Jorge Lafond, ele foi um ator, e aí ele se identificava assim, né, que criou a personagem Vera Verão, que fez muito sucesso na década de 90. Bom, Thiago, o que tem a ver o Jorge Lafond e a Vera Verão nesse contexto de discussão sobre violações de direitos e saúde mental da população LGBTQIA+. Se vocês derem um Google também para saberem da história, sobretudo os últimos anos de vida do Jorge Lafond, que faleceu, né, lá em 2005, vocês vão ver que ele passou por um intenso período de depressão. Né? Então, aquele personagem que aparecia na TV, tinha um programa no SBT que se chamava Praça é Nossa, não sei se alguém já ouviu falar, mas perguntem para os avós, para os pais de vocês, né, que eles vão com certeza lembrar, que era um quadro de humor. Né? E aí tinha aquele quadro que aparecia, então, a Vera Verão, e que era uma personagem, né, com trejeitos femininos, uma personagem montada, né, uma personagem que fazia bafo, era assim que ela se identificava, que falava muito alto, espalhafatosa, né, e as pessoas riam e brincavam, né, com Jorge Lafond. Né. Depois, né, fora do personagem, ele não usava essas mesmas roupas que a gente vê aqui na imagem. Né. E nos últimos anos de vida, né, da Vera Verão, e aí aqui a gente pode falar de Vera Verão, Jorge Lafond, como sendo a mesma pessoa. Então, ele começou a passar por um intenso sofrimento psíquico por causa de alguns trabalhos que ele começou a deixar de fazer por causa da identidade que ele carregava, e sobretudo por causa da personagem Vera Verão. E aí tem uma história, né, que enfim, a história para ser contada, e também tem muitas especulações por trás disso, que logo, um pouquinho antes dele falecer, né, que fez com que ele tivesse, então, uma crise de depressão, tentasse suicídio, e ele também era uma pessoa cardiopata e hipertensa, ele foi proibido de participar de um programa do Domingo Legal, né, que naquele dia estaria o padre Marcelo Rossi, não sei se alguém já ouviu falar também, né, era um padre que cantava as músicas gospel, e, enfim, era um padre bem famoso na época também. A justificativa foi que o padre, né, Marcelo Rossi, não queria, né, atrelar sua figura à figura do Jorge Lafond. Bom, isso rodou na mídia durante um tempo, e o padre, até hoje, né, tá vivo, ele nega que tenha sido por isso que a Vera Verão não pôde participar daquele quadro, né, no programa que ele também estava vinculado. Depois chamaram ela para participar de novo, né, nos outros programas, e ele negou, né, Jorge Lafond negou a participação, disse que não queria, e desde então ele não voltou mais para a televisão, e morreu com infarto agudo, né, do miocárdio. Então, essa é a história final, né, desse personagem. E aqui, né, se a gente for olhar para a década de 90 no Brasil, é um período que a gente tinha acabado de sair, né, de um período de ditadura, 85, né, então a gente sai do período de ditadura, alguns anos depois surge a figura da Vera Verão,
né, uma figura que só foi aceita porque trabalhava com cômico, só foi aceita na televisão brasileira porque fazia as pessoas rirem, mas que era uma forma de resistência também, de mostrar sua cara. Mas que sofria com intenso períodos, né, de depressão, até mesmo tentativa de suicídio. Então é importante que a gente olhe para esses personagens, né, e veja o quanto de resistência, né, eles tiveram, mas o quanto de sofrimento foi produzido também em função dessa resistência, né, de eu estou aqui, eu existo. Né. Esse fato de ter que lutar o tempo todo para existir, né, lutar o tempo todo para ser aceito, causa ansiedade, causa depressão e até mesmo tentativas de suicídio. A gente vai ver algumas estatísticas mais atuais. Né? Então, trago para vocês aqui a Vera Verão. E pensando, né, na nossa cena porto-alegrense, apresento para vocês a Negalu. Não sei se alguém conhece, já ouviu falar. A Negalu, assim como ela gostava, né, e não era um personagem diferente da Vera Verão, né, a Negalu, ela viveu, ela nasceu na década de 50, aqui em Porto Alegre. Na década de 70 e 90, ela protagonizou a cena LGBTQIA+, aqui na nossa cidade. É uma pessoa que é referência e tem um documentário sobre a vida dela. Tá? A Negalu, ela era vista, né, como uma artista multifacetada, né, na cena cultural porto-alegrense, por pessoas bem conhecidas e renomadas, inclusive, da televisão. Tem vários apresentadores e artistas mais, né, antigos da RBS que citam, né, a Negalu. E o Paulo César Teixeira, ele escreveu um livro, né, contando a trajetória da Negalu e também um documentário, que eu vou passar para vocês o trailer agora, para a gente poder assistir. Rapidinho. Tiago. Tiago, não tá aparecendo pra gente. Opa! Eu achei que tivesse, gente. Eu vou tentar compartilhar agora de novo, tá? Que estranho, porque eu compartilhei a tela. Peraí. A gente estava conseguindo ouvir pelo teu fone de ouvido, mas não estava passando nada. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E aí tu me diz, por favor, se Sim. Se compartilhar. Apareceu agora aí para vocês, né? Deixa eu iniciar, então. Apareceu? Agora tá aparecendo. Tá. Thiago tá sem som.
Que estranho, gente. Tá sem som para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link aqui no chat, e aí eu vou pedir que vocês compartilhem com o pessoal, tá, gurias? Vou colocar aqui no... E agora, tá? Então eu vou parar aqui e vou continuar com a apresentação, tudo bem? Tá bom. Alguém colocou ali que tem que compartilhar o vídeo como guia. Bom, então... Mas como é um trailer e ele é de 1 minuto, tá? Eu coloquei o link ali no chat, eu vou pedir que as colegas compartilhem com vocês, para a gente continuar aqui a apresentação. Bom, então, como eu estava falando anteriormente, né, a Negalu é mais um personagem desse período, né, de efervescência social no Brasil, que nós vivíamos, né, saímos aí de uma ditadura, né, de um período intenso de violação de direitos. Imaginem, né, o viver de um LGBTQIA+, nesse contexto. Né? Então, tanto a Vera Verão, né, quanto a Negalu são exemplos de resistência. E eu trago aqui esses exemplos de resistência pretos, né, para que a gente possa também fazer uma intersecção com a raça. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Tá? Então, Negalu, nesse período, né, que a gente olha para a imagem, parece uma pessoa que está o tempo todo alegre, né, mas os mais próximos, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que conviveu com a Negalu, né, e a gente sabe das histórias de intenso sofrimento psíquico, né, de ansiedade, né, dessa cobrança que a sociedade impõe, né, frente a esse indivíduo, porque tu não tem que ser bom, tu tem que ser mais do que bom para ser aceito, né? Então, isso causa também depressão, isso causa sofrimento. Bom, trazendo um pouquinho de informações, né, acerca do relatório que é intitulado Observatório de Mortes Violentas LGBTQIA+, no Brasil, no ano de 2020, a gente vai ver, né, que esse relatório ele vai apontar, né, de uma forma muito clara, né, o quanto nós somos um país homofóbico. E esse país que é homofóbico, né, ele é culpado. Né? E aí, quando eu falo país, eu falo governo. Né? Ele é culpado por essas mortes. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que em 2020, né, no ano passado, 237 LGBTQIA+, tiveram mortes violentas no Brasil. Vítimas de homofobia, transfobia. E aí a gente vai ver aqui suicídios, né, que é o último estado, né, daquele sofrimento que começa, né, com uma depressão, daquele sofrimento que começa, né, com uma ansiedade, e que leva esse indivíduo a acabar com a sua própria vida. Porque alguém, né, que comete suicídio, né, não vê mais nenhuma perspectiva e um motivo para viver. E aqui a gente vai ter um dado que 5,5% desses óbitos, né, foi em função de suicídio na população LGBTQIA+. E aí eu deixo aqui como referência para quem quiser acessar mais informação, esse relatório. Bom, dentro do campo da saúde mental, né, pensando aí a questão de orientação sexual, né, e também de identidade de gênero, eu quero trazer aqui para vocês, e talvez muitos já conheçam, né, uma pesquisa que é de um amigaço meu, que é do Jean Ícaro. Né? O Jean, ele é psicólogo, ele também é especialista em psicoterapias cognitivas comportamentais e ele é mestre em psicologia social pela PUC. O Jean, ele escreveu um livro, né, com os resultados da dissertação de mestrado dele, que se chama Cura Gay. Não a cura para o que não é doença. Tá? E o que mais assusta, né, dentro dos resultados, né, eu não vou falar muito porque eu quero que vocês leiam o livro dele, que vocês comprem, né, é que
de todos os psicólogos que foram entrevistados, né, de todos, ali ele entrevistou cerca de 692 psicólogos aqui do Rio Grande do Sul. Uma parte bem significativa admitiu que usa, dentro da terapia, né, técnicas para converter identidade de gênero, para converter orientação sexual. E aí, se a gente for trazer para essa questão de produção de sofrimento psíquico, nossa, aí a gente teria que ficar aqui debatendo muitas vezes, né, muitas noites, teriam que ter vários eventos para a gente conseguir dar conta, né, do quanto de reflexão emerge dessa informação. Que os psicólogos ainda hoje utilizam técnicas, né, para tentar curar o que não é doença. Né? Então, o livro do Jean eu trago aqui para vocês, eu não estou ganhando nada com isso, só porque está muito casado com esse nosso tema, com essa nossa conversa, e aí eu quis trazer como uma referência e também como uma fonte de informações epidemiológicas acerca da saúde mental da população LGBTQIA+, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando ele apresentou os resultados, né, num evento que eu fui participar, eu fiquei muito impressionado e assustado, né, porque a gente pensa, né, que isso já passou, né, que essas técnicas não são mais utilizadas, mas ainda, né, alguns meninos, meninas, né, algumas pessoas que possuem identidade de gênero fora, né, das normativas de uma sociedade que é heteronormativa, uma sociedade que é cis, que é branca, são submetidos, né, pelos seus familiares e pelos profissionais a esse tipo de procedimento, né, a gente pode dizer assim. Bom, tem um relatório também, pessoal, que foi produzido, né, que se chama Relatório Transsexualidade e Saúde Pública no Brasil, que estima, tá, que 42% da população trans já tentou suicídio. Então, quando a gente olha para esses dados epidemiológicos, quando a gente vai olhar para esses relatórios, a gente vê que trans, né, que a identidade de gênero trans está mais suscetível ao desenvolvimento desse tipo de transtorno. Por quê? Pela violação de direitos. E aí, se a gente for olhar que tipo de direito é violado, o direito de existir, de ser como é, direito de ir na escola, direito de ser, de acessar o serviço de saúde e ser tratado com dignidade, com humanização, com acolhimento. Bom, e 85,7% dos homens trans que foram pesquisados, né, que foram entrevistados, admitem já terem pensado em suicídio. Né? E esses dados aqui que eu trago são do Brasil, mas existem dados também internacionais. E a gente vai ver que nos Estados Unidos o cenário é o mesmo. Né? E aí a fonte para vocês buscarem depois essas informações, vou repassar a apresentação para as gurias aqui da Liga, estão ali, tá? Nos 2 links. Então, por favor, busquem essas informações para que vocês possam ter mais subsídios para discutir, tá? Bom, para finalizar, então, esse disparar, né, que eu gostaria de chamar assim de informações, de reflexões, né, eu trago aqui para vocês uma notícia que é muito recente do Brasil, né, que um jovem gay se suicida após ser ridicularizado por crise psicótica, foi semana passada, tá, lá no estado do Maranhão. Então, esse jovem, ele sofria com transtornos psíquicos, né, e ele estava em crise, saiu correndo sem roupas pela rua. Mas as pessoas, os populares, os vizinhos, não conseguiram ver, né, que ele estava em crise. Conseguiram, sim, atrelar aquele comportamento de sair correndo sem roupa na rua, né, com um comportamento hipersexualizado ou uma atitude promíscua, porque, afinal, ele é gay. Né? Então, esse episódio culmina com o suicídio desse rapaz, porque ninguém conseguiu ir lá e pará-lo, ninguém conseguiu ir lá e perguntar o que estava acontecendo, ninguém foi capaz de acolher e de ver que ele estava com sofrimento psíquico. E ficaram rindo, fazendo vídeos, né? Isso foi amplamente divulgado na mídia. Então, o que se tem são vídeos ridicularizando a situação de uma pessoa que estava em tenso sofrimento psíquico, né, em crise psicótica e que cometeu suicídio. Não tem como a gente passar batido também pelo contexto da pandemia do coronavírus. Hoje, a gente não está debatendo o quanto de sofrimento psíquico gays, trans, travestis,
né? O quanto pessoas do grupo LGBTQIA+, estão em sofrimento por estarem dentro de casa e não terem para onde ir. O quanto a necessidade do isolamento, ficar próximo daquela família que não aceita a sua identidade de gênero, que não aceita a sua orientação sexual, também produziu sofrimento. O quanto esse indivíduo, né, que perdeu o emprego, né, teve mais um componente, agora econômico, de vulnerabilidade na sua vida. O quanto esse indivíduo que já sofria, né, com violações de direitos por causa da sua identidade, agora sofre com ansiedade também. Né? O quanto esse indivíduo que já tinha depressão, o fato de ficar em casa e ser o tempo todo cobrado para ser o que ele não é ou que ela não é, também desenvolveu ainda mais indícios de que pode cometer suicídio. E o quanto a gente vive num país onde o presidente da República vai lá e diz para o repórter, que é essa frase que está aqui, que cara de homossexual terrível tu tem. O quanto essas atitudes, né, estimulam a violência para a população LGBT. O quanto essas atitudes acabam produzindo mais sofrimento psíquico, mais negação da sua identidade, porque a maior autoridade do país vai lá e fala para o repórter, né, com uma conotação pejorativa, que cara de homossexual terrível tu tem. E aqui está o link para quem quiser assistir a cena no YouTube. Tá bom? Era isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido claro. E eu fico à disposição. Tiago, muito obrigada pela fala. A conversa foi realmente muito, muito boa. Agora eu vou chamar minha colega Bruna Luiza para ela expor algumas perguntas que tiveram durante a sua fala. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna Luiza, sou acadêmica de enfermagem, faço parte do projeto e vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. Eu vou fazer algumas perguntas pro Tiago que vocês fizeram no chat. Desculpa. Como as interseccionalidades da raça e etnia impactam na saúde mental das pessoas negras LGBTQI+. Perfeito. Desirê, obrigado pela tua pergunta, né? Até em função do tempo, eu não consegui trazer muitas informações, né? Trazer um debate mais aprofundado com a intersecção de raça. Mas a gente sabe que o Brasil, ele é um país que tem o racismo estrutural, né? Ou seja, é aquele racismo que está ancorado no cenário econômico, no cenário político, no contexto social, né? E que esse racismo, né, ele vai ter, né, uma proporção maior em determinados grupos. Então, por exemplo, eu que sou um homem negro, eu estou em uma condição favorável comparando com uma mulher negra, porque uma mulher negra ela vai sofrer em função da raça e em função do gênero. Um LGBTQIA+, que é preto, né, além dele ter que lidar com toda a questão da estrutura homofóbica que existe no nosso país, ele precisa lidar, ou ela precisa lidar também, com o racismo estrutural. Então, tem pesquisas, inclusive, que mostram, Desirê, que alguns gays, né, alguns homens gays, né, cis, né, não se sentem acolhidos em determinados grupos de gays também, porque ele é negro, porque ele usa o black, né, então ele não se sente amado, ou então ele tem pesquisas que mostram que esse tipo de gay, né, que é negro, só é inserido em determinados grupos para o sexo, né, mas ele não serve para namoro, por exemplo, ele não serve para uma relação mais séria, né, ou para ser apresentado para a família, né, então essa intersecção de raça, né, impacta muito na saúde mental desse indivíduo, né, que passa a mudar o seu jeito de vestir, que passa para ser aceito naquele grupo, né, a negar a sua identidade, né, a negar a sua origem,
né? Então, acaba afetando, sobretudo, na construção da identidade desse indivíduo, né? E, com certeza, vai produzir sofrimento mental, né? O fato de tu não ser aceito como tu é. Então, falar de raça e gênero, né, e orientação sexual abre aqui um leque de possibilidade de discussão. Mas, sim, essa intersecção, né, ela é cruel, né, quando a gente vê na prática. E tem muitos estudos que já estão abordando isso, tá, Desirê? Muito obrigada. Próxima pergunta, por favor. Vou passar. Quais as melhorias... É isso? Quais as melhorias deveriam ser implantadas em relação às políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+. Então, Desirê, eu tô um pouco, assim, meio que desmotivado com a questão das políticas, né, públicas. Porque o que precisa efetivamente acontecer é uma estruturação no Estado brasileiro como um todo, né? A gente precisa não só de políticas públicas, a gente precisa de empresas, né, que também sejam empresas que sejam anti-homofóbicas ou antirracistas, por exemplo, né? Porque o Brasil hoje ele é um país neoliberal, é um país que a gente tem sim uma estrutura de Estado bem robusta, mas só essa estrutura de Estado não vai dar conta da gente mitigar as vulnerabilidades que acometem a população LGBTQIA+. Que vulnerabilidades são essas? É aquela homofobia que é reproduzida dentro do ambiente de trabalho, dentro da universidade pública, privada. Então, a gente precisa mudar o alicerce, né, da construção social, da educação cultural no nosso país. Se a gente conseguir mudar esse alicerce, né, talvez nem sejam necessárias tantas políticas públicas assim, né, que garantam direitos. A gente precisa fazer com que o direito seja uma cultura na sociedade. O direito dessa população precisa perpassar todas as áreas, todos os âmbitos. A gente precisa discutir lá no ensino fundamental com a criança com naturalidade identidade de gênero. A gente precisa debater dentro da formação em saúde e não da saúde. Mas, nesse momento, as políticas públicas, elas serviriam para tentar amenizar, e também como uma postura do Estado que se diz anti-homofóbico, por exemplo, ou antitransfóbico, né? Então, o Estado brasileiro, ele precisaria se assumir como tal por meio de políticas públicas. Mas, nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu não vejo uma perspectiva a curto prazo. Desculpa se eu estou sendo bem pessimista, né, em relação a isso. Como podemos auxiliar uma pessoa LGBTQIA+, em sofrimento psíquico? Sim. Então, a Domênica, ela fez essa pergunta, né? Uma pessoa LGBTQIA+, pessoal, em sofrimento psíquico, ela é como qualquer outro indivíduo que está em sofrimento psíquico, né? Então, é importante que a gente saiba, né, quais são os recursos que existem na rede de atenção psicossocial. É importante que a gente também identifique se tem algum serviço, né, que tem um histórico de não ser transfóbico, de não ser homofóbico. A gente precisa identificar profissionais também que sejam LGBTQIA+, para acolherem esse indivíduo. Então, essa é uma estratégia bem importante, que dá muito resultado, né? Então, assim, eu vou procurar uma psicóloga travesti, por exemplo, né, para conversar com aquele paciente, com aquele amigo que é travesti, com aquela amiga que é travesti, desculpem, para acolhê-la, né? Então, essa estratégia, ela funciona muito, mas eu acho que o principal é conhecer os serviços da rede, aí a gente vai pensar aqui na rede de atenção psicossocial em Porto Alegre, né, que acolhem esse tipo de sofrimento. Muito obrigada, Domênica. Imagina. Anne, pensando na responsabilidade social das universidades, como trabalhar mais sobre o tema? Parabéns pela fala impecável. Anne, querida, muito obrigado. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Tenho
tem muita coisa em mim que eu olhei para ela, assim, quando eu fui aluno, tá, da Anne, gente, se vocês não sabem, e que eu pensei assim, olha, eu quero ser igual essa professora. Essa pegada voltada, né, para a coletiva, ela e a Aliciane, para mim são duas referências, mas vamos lá. Anne, o papel social das universidades, né, já está dado, né, a gente sabe, é um papel importantíssimo. As principais mudanças, as mudanças mais significativas que a gente teve no Brasil vieram desse lugar. Né? As respostas que foram dadas, por exemplo, à pandemia do coronavírus, está vindo de dentro da universidade, pesquisa, vacina, né? E dentro da temática LGBTQIA+, a gente tem um compromisso que ainda não se concretizou, que a gente ainda não conseguiu concretizar. Porque toda a epistemologia da educação, do ensino, é uma epistemologia que não coloca, né, os grupos mais vulneráveis. É uma epistemologia que desconsidera a identidade de gênero. Quando eu falo epistemologia, é o conhecimento, né? Então, o conhecimento construído na universidade é um conhecimento que não considera o corpo da travesti como que não considera o corpo daquela trans preta como ela é. Então, pensando aqui no contexto de educação, ensino na enfermagem. Então, quando eu for trabalhar saúde da mulher, numa universidade, né, e isso é difícil, tá, pessoal? Não é uma crítica, é porque a gente ainda não tem ferramentas e muitos professores não têm subsídios para conseguirem trabalhar dessa forma. Quando eu for trabalhar a saúde da mulher, eu vou olhar, sim, para as questões ginecológicas, de reprodução, mas eu vou também ter que discutir com aquela turma identidade de gênero. Eu vou ter que discutir com aquela turma identidade de gênero e intersecção com raça. Eu vou ter que trazer casos clínicos que exemplifiquem. Eu vou ter que trazer pesquisas, né, que tragam evidências e que contribuem para o desenvolvimento de pedagogias mais transversalizadas com esses temas. Né? Então, a universidade ela tem um papel de responsabilidade social que é histórico e que vai continuar. Né? E o que a gente precisa avançar, né, segundo alguns estudos que eu tenho lido, é para desconstruir a epistemologia hegemônica, ou seja, desconstruir o saber hegemônico centrado no homem branco, ocidental, para trazer o saber e fazer em saúde mais centrado nesses grupos que estão na periferia, né? Negros, mulheres, LGBTQIA+. Então, a gente tem que avançar nesse sentido. Como a sociedade pode diminuir a hipersexualização dos homens negros gays? Então, Desirê, a hipersexualização ela vem do contexto escravocrata, né? Então, o corpo negro, né, ele sempre foi visto como aquele corpo que é bom para o trabalho e que é bom para o sexo. Então, o corpo da mulher negra é aquele corpo que é super hipersexualizado. O corpo do homem negro, do mesmo jeito. E a gente consegue superar, né, isso superando o racismo estrutural. Né? Então, o que a gente vê hoje em relação à hipersexualização do corpo negro é o resultado do racismo estrutural. Porque qual é a ideia, né? Qual é o objetivo do racismo? É tirar a humanidade do indivíduo, né? É tornar ele uma coisa, é coisificar aquele corpo. Então, aquele corpo ele não pode ser um corpo intelectual, ele não pode ser um corpo culto, ele não pode ser um corpo, né, que fala diversos idiomas e que é professor, ele não pode ser um corpo que faz mestrado, ele tem que ser um corpo para o sexo. Isso é uma estratégia, né, de desconstrução do que tem valor naquele indivíduo. Né? Então, hipersexualização também, né, é mais um braço aí do racismo estrutural. E a gente vai superar quando a gente, de fato, for uma sociedade antirracista. E debater sobre esses temas é importantíssimo. Obrigada, Desirê, pela pergunta. Mais uma pergunta. Eu acho que não tem mais perguntas. A gente agradece de coração. Imagina. Eu que agradeço. Carinho e pelo momento. Tá certo. Muito obrigado a todos e todas e a todes.
foi um prazerzaço estar conversando aqui com vocês, né? E se precisar, eu estou à disposição, gente, porque esse tema, ele é muito caro, né? E a gente vem para debater de corpo e alma mesmo, né? Sem querer nada em troca. Muito obrigada, Thiago. Tem muitos elogios no chat. E muito obrigada, Bruna, também. Então tá, gente. Boa noite. Então, pessoal, agora nós vamos para a segunda palestrante do dia, que é a Sophie Novo Fonseca Guerreiro. Ela é ativista trans, pesquisadora, membro do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, Portaria CES-RS, número 614 de 2019, e é integrante do Ambulatório T de Porto Alegre. E a Sophie vai falar sobre as contribuições do Ambulatório T para a legitimização da população LGBTQIA+. Então, Sophie, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para palestrar no nosso evento. Seja muito bem-vinda e pode ficar à vontade para começar a sua palestra. Tá certo, Carolina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É muito especial poder estar aqui no evento, especialmente da enfermagem, né? Com muitas pessoas da enfermagem, num dia como hoje, né? O Dia do Orgulho LGBT, sobretudo porque é importante a gente considerar o contexto, né? É revolucionário a gente estar tendo no país que mais mata a população LGBT um espaço de reflexão que traga pessoas LGBT para falar com relação a essas pautas, ainda mais tendo em vista uma questão que é tão cara como é a saúde mental, como são as contribuições, como são conquistas, né? E é importante a gente entender também a questão do orgulho, né? A gente está comemorando o Dia do Orgulho LGBT. E por que orgulho? Porque isso foi uma conquista também. Há muitos anos atrás, não tantos na realidade, ser LGBT era colocado como uma coisa ruim. E a gente tem que entender essa data também como um processo de lembrança, de reflexão, inclusive entendendo todos os processos que nós já superamos e também visualizando o que a gente precisa superar. Né? Em 2020, eu e homens, eu sou uma travesti, né? Uma pessoa trans. Só em 2020, pessoas LGBT, especialmente homens gays e pessoas trans, tiveram o direito de doar sangue, né? Que ainda a gente acaba visualizando várias situações de que não é possível, mas que pelo menos saiu aquelas restrições da Anvisa que colocavam isso como algo que não tinha como. Só em 2018, a minha identidade de gênero deixou de ser considerada uma doença. Em 2018 também a gente teve facilitação para retificação no registro civil de pessoas trans, né, e do gênero. E isso diz respeito ao direito ao nosso nome. Então, se a gente for parar para pensar nos marcos legais, em várias conquistas, né, é muito importante a gente estar comemorando essa data, especialmente porque é tudo muito recente. Né? Fazem em torno de 10 anos que a gente tem uma política nacional de saúde integral da população LGBT. Há uns 30, 40 anos, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. Então, tudo que a gente tem com relação a essas questões, né, todo o processo relacionado com a existência LGBT no Brasil, especialmente, muito também no mundo, faz com que se torne imprescindível a gente ter um carinho especial por esse dia, justamente porque, embora a gente tenha conquistado, que são coisas muito importantes, ainda falta bastante, porque as políticas públicas sozinhas elas não são suficientes, elas não são consolidadas, isso não é feito uma humanização do sistema. Então, eu estou um pouco nervosa, eu admito, né? Mas eu trago essa reflexão justamente porque não tem como a gente não pensar nesse sentido, e especialmente agora, nesse dia, com essa proposta, a respeito desse tema, né? Eu vou colocar minha apresentaçãozinha aqui para poder me organizar, e vou falar um pouquinho do ambulatório T, né? E também o ambulatório T, ele serve de exemplo para a gente conseguir pensar numa proposta de reconhecimento também desse orgulho, porque
É interessante a gente parar para pensar o que motiva um município, o que motiva um serviço de saúde a ser voltado para a população dele, né? O Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo, um dos que mais mata, né? E é o país que mais mata pessoas trans em todo o planeta. Estima-se que a expectativa de vida de pessoas trans, especialmente mulheres trans e travestis, é de apenas 35 anos. E que 90% das mulheres trans e travestis estão em contexto de prostituição, por dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho, muito por essa ser a única opção, num contexto de uma transfobia estrutural que ela vem junto com a nossa história, né, de muitos anos, com negativa de direitos, dificuldades de acesso à saúde, à educação, a violências institucionais, violências sociais que atravessam a população trans e que fazem com que esse cenário seja tão difícil, né? Então, a gente pensar um serviço que é voltado para essas pessoas, reconhecendo um estudo que foi realizado aqui em Porto Alegre, né, pela Área Técnica de Saúde da População LGBT, que mostrou que em 40% de todas as unidades de saúde, as pessoas trans tinham dificuldade para acessar. Em boa parte delas, elas não conseguiam nem entrar, porque elas eram barradas na porta, porque o segurança, alguém ali da recepção, alguma outra profissional, ela se negava a atender ou dizia que aquele local não a pertencia. A gente entender esses processos e reconhecer esse cenário faz com que se torne ainda mais visível a importância de a gente ter feito e conquistado esse espaço. Né? E o que é o ambulatório T? Ele é um serviço na atenção primária, né? Ele é um pouquinho diferente do que consta lá na Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, e que ele é voltado para a atenção integral da população trans, de homens trans, mulheres trans, travestis, e que foi uma conquista do movimento social que fica aqui em Porto Alegre. Né? Ou seja, o movimento social organizado, uma série de ativistas, pessoas trans, pessoas LGBTs e pessoas que também elas são parceiras e que têm consciência do contexto, né, da LGBTfobia, se mobilizaram por muitos anos, né, porque não foi de ontem, foi uma conquista que vem de lutas muito antigas, né, e em 2019 a gente conseguiu conquistar, inclusive no Dia do Orgulho LGBT, a política municipal de saúde integral, de atenção em saúde integral da população LGBT aqui no município de Porto Alegre, e com ela o ambulatório T também. Né? Então, o ambulatório ele se propõe a ir contra uma série histórica de violações que continuam acontecendo, né? Muito em Porto Alegre, inclusive, eu posso trazer uma série de relatos, mas que tem essa perspectiva de ser um espaço de acolhimento, um espaço diferente, que tem uma equipe multiprofissional, né? Inclusive com movimento social, pessoas trans compondo ativamente, participando das reuniões, estando ali presente, seja auxiliando, inclusive nas consultas, né? Ou até mesmo ali na recepção, fazendo um processo de humanização que é importante, porque a representatividade, o acolhimento, a perspectiva de a gente poder se sentir confortável e seguro no espaço, entendendo que muitos espaços não são seguros, é a gente visualizar que ter pessoas, ter pares, pessoas que existem e vivem aquilo também é fundamental. E eu trago essa fotinho, porque essa fotinho ela foi do ano da inauguração e tem várias pessoas de referência para a população trans e pessoas importantes demais que participaram dessa construção. Né? Deixa eu tirar aqui a apresentação um pouquinho. Ah, não, deixa aí. Tá. E daí esse serviço, ele funciona ali na unidade de saúde modelo, ali perto da Redenção, né, segundas e quartas, das 6 até as 21 horas, 22, por demanda espontânea, mas também marcação pelo WhatsApp, né, porque foram estratégias que a gente conseguiu encontrar, entendendo todos os fluxos, né. Ele fica no segundo andar, e a equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, farmacêutico, nutricionista, assistente social, enfim. É toda uma logística que ocupa, que traz no sentido de a gente conseguir centralizar num espaço
um local que possa fornecer uma atenção integral às pessoas trans, reconhecendo que dificilmente boa parte das pessoas elas vão conseguir esse recurso pelo SUS, né, em outro ponto, e também mesmo no particular, porque se a gente for analisar o parâmetro, eu estou falando com relação a essas questões, mas é importante também contextualizar para além do que eu tinha mencionado ali anteriormente, né? Segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, a média com a qual pessoas trans são expulsas de casa é com 13 anos de idade. A primeira vez que eu fui expulso de casa foi com 11. Estima-se que em torno de 72% das pessoas trans não têm um ensino médio completo. Muito porque, outro dado da Ordem a OAB de Cuiabá, Ordem dos Advogados do Brasil, né, que mostra uma taxa de evasão escolar de 82%. Então, vocês conseguem visualizar um cenário onde as pessoas elas acabam sendo tiradas do seio familiar, o que abre precedentes para uma série de dificuldades para o acesso à educação, para a permanência na educação e inserção na sociedade, e que também está associado muito juntamente com isso a uma evasão escolar que não é no sentido de que as pessoas elas simplesmente evadiram, mas que sim elas foram expulsas daqueles espaços escolares porque elas não aguentaram todas as violações de direitos, todas as humilhações. Né? Eu falo isso aproveitando do meu espaço de representatividade, né? Porque é muito difícil a gente ser uma criança LGBT no Brasil, né? Porque tudo que é diferente acaba sendo mais passível de sofrer violência, né? Tudo que foge daquele padrão cis heteronormativo branco, né? Está mais vulnerável para sofrer qualquer tipo de negação de direito, qualquer tipo de violação. Então, a gente conseguiu observar uma criança que, além de ter uma corporeidade diferenciada, ainda é trans, ou tem todo um fenótipo, uns trejeitos, a gente consegue ver, infelizmente, no Brasil, e especialmente pensando na minha vivência, toda uma série de violências. Né? Eu vou falar um pouquinho da minha história nesse sentido, porque eu quero contextualizar bem para vocês entenderem a importância desse espaço e também para a gente conseguir visualizar o porquê desse orgulho a ser comemorado, e também dá para associar muito com saúde mental. Né? Eu cresci em Caxias do Sul e eu sofria muito, muito, muito bullying no ensino fundamental, lá na periferia de Caxias do Sul. E a estratégia que os professores conseguiram adotar para conseguir me libertar um pouquinho das violências que eram muito cotidianas era me isolar. Então, por exemplo, na sala de aula, eventualmente eu era colocada para estudar, para ficar na biblioteca, era separada dos outros alunos para ficar na biblioteca estudando, ou no recreio, todas as outras crianças precisavam sair para o pátio, mas só eu e um outro amigo meu, que ele era uma pessoa com deficiência, que já faleceu, a gente ficava dentro do local, dentro da escola, não no pátio, porque não se tinha toda uma humanização, não se tinha tanta informação com relação a essas questões. Então, a gente entender essa minha perspectiva de existência e reconhecer que para uma criança em desenvolvimento sofrer com várias situações de violência, em casa, na rua e na escola também, que quando a gente para analisar esses dados, a gente consegue observar pacientes trans que acabam não tendo uma formação acadêmica tão acentuada, que a gente tem essa preocupação de não estar emitindo um juízo de valor, como aconteceu, por exemplo, Ai, meu Deus, eu estou um pouco nervosa hoje, um pouco sentimental também. Essa data ela é bem, bem importante. Aconteceu no Limite, né, com a Ariadna, onde estavam culpabilizando ela por ter ido para a prostituição, né? Sendo que as pessoas não se ocupam em parar para prestar atenção do para além daquilo que está posto, o que motivou aquela pessoa a estar naquela situação. Né? Estima-se que, segundo dados dos Estados Unidos, né, mas que é o que a gente tem, que 40% de todos os jovens
em situação de rua lá nos Estados Unidos, que é outra realidade, estão nesse contexto de rua por terem sido expulsos de casa em função da incompreensão, em função do preconceito, da LGBTfobia. Né? Então, quando eu trago esses elementos, eu quero que vocês entendam que, eventualmente, quando a gente for para pensar numa atenção voltada para a população LGBT, especialmente para as pessoas trans, que a gente vai ter que sim ter um olhar diferenciado, né? Um olhar diferenciado no sentido de entender que não faz sentido a gente não ser apenas antitransfóbico, né? E contra a discriminação relacionada com as pessoas trans. Mas quando a gente para pensar na saúde LGBT como um todo, e especialmente nós de enfermagem também, a gente precisa ter um entendimento de que a gente precisa lutar contra todas as outras discriminações, né? Porque o cenário, por mais que a gente tenha conseguido avançar, por mais que a gente possa se orgulhar de muitas conquistas, ele ainda é muito adverso. Ele é muito adverso porque, segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, estima-se... Eu vou pegar os dados do ano passado, ano retrasado, que eu acredito que ele seja um pouquinho mais... Eu tô nervosa, gente, meu Deus do céu. Desculpa. Fazia tempo que eu não ficava tão nervosa numa palestra. Mas, enfim, eu vou botar um vídeo aqui que vai me ajudar. E daí eu vou me organizar minha cabeça. Desculpa, gurias do evento. Mas esse vídeo aqui ele vai facilitar, inclusive, porque ele vai trazer outras formas de representatividade. Nesse vídeo da ONU, ele vai falar sobre inclusão. E daí também já entra muito em consonância com o que foi mencionado numa das perguntas direcionadas ao Thiago, para a gente estar pensando, né? Eu estou focando muito na população trans, que é a que eu represento. Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí fui para o campo de pesquisa de trabalho e cada dia que eu procurava isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas ao mesmo tempo eu tinha um feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender então por que eu não era contratado e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do iceberg, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas o meu nome lá tá João. Tem quase um ano que eu retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que meu nome tá errado. E aí, às vezes, de vez em quando, eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar, ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando se fala de pessoas trans, é uma coisa que tudo tem que ser pensado, desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio onde vai ser essa entrevista de emprego? Será que ela vai conseguir, de fato, chegar até a entrevista? Porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar, de fato, na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans ela ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população para nós é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas elas nunca tiveram processos de inclusão em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas, seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é expulso de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom
porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil hoje já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, é realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E 3 vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgêneros Europa, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão, né, começa, na verdade, na escola, que quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha 2 pilares que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observe como a exclusão já está apontada em 2 políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para educação superior, seja para primária, enfim, né, nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, elas não evadiram, mas sim elas foram expulsas, né, enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar. E que hoje foi criado um nome bonito, né, estadunidense, que é o bullying transfóbico. Né? Qual é a política que tem na educação, né, que a gente vê diretamente que inclua pessoas trans? Só o nome social, que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter, dentro das universidades, né, um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, né? Essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressão, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via crucis de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outro, já seria um grande sonho para essa população. Eu gosto de trazer esse vídeo porque ele é muito ilustrativo. Né? É importante a gente entender que esse cenário não é só no Brasil. Infelizmente, aqui ele acaba sendo um pouco mais acentuado. Mas em metade dos países do mundo, eu ou o Thiago, a gente não conseguiria existir de maneira tranquila. Claro, o Brasil acaba sendo um país que assassina muito, nos mata demais, mas pelo menos aqui a gente consegue existir. Né? Em muitos a gente poderia ser preso, enfim. Então, a gente tem que considerar todos esses elementos quando a gente for pensar na saúde mental da população LGBT, sobretudo porque a violência é, sim, um determinante social de saúde, que está muito relacionado com uma questão que a gente tem hoje, que a gente conhece, que é o estresse de minoria, né? Que é um estresse crônico condicionado por uma série de eventos que vão estar atravessando a existência das pessoas, né? E que são contínuos, e que são condicionados por conta de um marcador social de diferença, alguma característica, né, em função de um estigma. Né? E esse estresse de minoria ele precisa ser entendido a partir de três cenários. Né? Aquele preconceito que a gente experiencia, inclusive como exemplo para a gente pensar o acesso da população LGBT nos serviços de saúde, né? Aquele preconceito que a gente experiencia, por exemplo, de uma mulher trans, uma travesti, uma pessoa trans, ir no serviço de saúde e não ter sequer o nome respeitado, aquele preconceito que a gente antecipa, né, que é, eu já fui naquele serviço de saúde e não fui respeitada, sequer meu nome, que é minha dignidade humana mais básica, não foi respeitado, eu vou voltar? Não, a pessoa já vai ficar mais recuada, né, vai ficar mais ansiosa para daí estar voltando para aquele serviço. E aquele que a gente internaliza, que a gente acaba visualizando em vários locais, vários eventos, né, ao longo da nossa vida, que mostram pra gente e que às vezes acabam colocando nós, pessoas LGBT, como se a gente fosse problema. Né? Inclusive, eu vou usar um exemplo da minha vivência. Né?
Eu cheguei ao auge de fazer uma cadeira de neuropsicologia na faculdade para tentar verificar se eu tinha autismo, porque eu tinha a impressão de que eu intimidava demais as pessoas, porque na faculdade as pessoas, muitas vezes, eu tinha a impressão de que elas iam correndo, ou não se comunicavam, ou, enfim, eu sentia que eu intimidava as pessoas. Cheguei a fazer essa cadeira da psicologia, né? Para vocês terem uma noção, e depois conversando com a minha professora, enfim, ela disse que não, muito pelo contrário, só não tinha autismo. E eu, quando fui para a clínica, daí eu me deparei com um cenário de que os meus pacientes gostavam muito de mim, me achavam muito acolhedora, muito pelo contrário. Né? Então, para vocês terem uma noção do como eu internalizei vários elementos de transfobia, de LGBTfobia, de discriminação, que culminaram em eu começar a achar que o seu problema. Né? Hoje em dia, eu tenho total segurança para dizer para vocês que eu tenho medo de ir nos serviços de saúde que não os de referência para a população LGBT aqui em Porto Alegre, ou até mesmo em outros lugares. Justamente por conta de um somatório de situações de discriminação que eu já vivenciei, a ponto de, numa coleta para um exame, dizerem que meu sangue era nojento. Né? Então, voltando para aquela questão que eu tinha comentado com vocês antes, né? Quando a gente para pensar numa perspectiva de humanização para assistência, pensando em ser mais acolhedora e mais humanizada para a população LGBT, a gente precisa lutar, inclusive, além da LGBTfobia, contra o racismo, contra o preconceito destinado às pessoas que vivem com HIV, contra o preconceito contra os profissionais do sexo. Porque, por exemplo, não faz sentido a gente ter preconceito com pessoas profissionais do sexo, sendo que muitas pessoas trans, aqui teve uma análise que foi feita em Porto Alegre, que verificou que 92%, superando a média nacional, das mulheres trans e travestis nesse município estão em contexto de prostituição, né? Para vocês terem uma noção. Então, quando a gente para pensar nisso, é importante a gente ter esse olhar. Né? E eu também vou problematizar a questão da prostituição. Né? Ela não é o problema, de forma alguma. Ela é uma profissão como qualquer outra. O único problema é ela ser a única opção, por conta de dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho, para as mulheres trans e travestis especialmente, e ela não ser devidamente regulamentada no Brasil, o que abre precedente para exploração sexual e tráfico de seres humanos, porque quando vocês param, vocês acham que a pessoa está lá na rua, vocês acham que ela está tranquila? Não, muitas vezes ela está tendo que pagar a quadra para uma cafetina ou para um traficante. Então, nem para exercer essa profissão no Brasil hoje na rua, mesmo em sistema de vulnerabilidade, as pessoas conseguem ver tranquilamente. E como é que a gente consegue superar essas barreiras? Né? Porque eu trouxe vários elementos difíceis, complicados, que é importante a gente prestar atenção, que é importante a gente ter um olhar quando a gente para pensar na população trans, para a população LGBT, né? Mas que nós, especialmente vocês, podem estar fazendo para mudar um pouquinho a situação aí na fundação, que eu já percebi ser uma universidade de excelência pensando nesse sentido, né? De lutar contra essa discriminação, contra o preconceito. Né? Por exemplo, pensar a garantia do nome, ela é fundamental, né? O nome social, nas consultas, na universidade, os alunos, a questão do banheiro, né? Eu, muitas vezes, por um bom tempo, eu coordenei os grupos de convivência do ambulatório trans aqui da Unidade de Saúde Modelo, e eu perguntava para as pessoas, o que vocês, eu vou fazer uma aula, uma palestra, o que vocês gostariam que eu trouxesse como importante, né, para a gente estar pensando para os profissionais de saúde ou gestores. E sempre, sem exceção, né, entendendo que quando era presencial a gente conseguia ter 40, 50 pessoas trans nesses grupos de convivência, era muito tocada a questão do banheiro, que o banheiro ainda é um desafio muito grande para a população trans. Né? Então, colocar lá nas plaquinhas ao lado do banheiro, o símbolo só não é o suficiente, já se mostrou que aquilo não garante que as pessoas consigam acessar. Sinalizar que aquele banheiro ele é adequado para todas as pessoas que têm aquele gênero, que elas podem se sentir seguras. Ofertar, de repente, o banheiro neutro, mas desde que ele não seja mais uma proposta de segregação, mas sim uma alternativa para as pessoas poderem estar utilizando esse recurso. Porque mesmo eu, na universidade, eu sou estudante da URGS, colega aqui de vocês, né? Universidades vizinhas. Mesmo eu ainda não me sinto 100% segura para ir no banheiro
em função de uma série de situações que as pessoas tiraram sarro de mim ou me desrespeitaram de alguma maneira, não respeitaram meu nome, enfim. Então, pensar na questão do banheiro, ambientação também ela é importante, porque a gente está tão acostumado a sofrer violência nos lugares, na rua, em casa, no serviço de saúde, que o simples fato de tu ter uma bandeirinha LGBT, uma bandeira trans na universidade, no consultório, no serviço de saúde, já faz toda a diferença, né? E ter a consciência de que o que são as pessoas trans, né? São seres humanos como qualquer outra pessoa que sentem suas especificidades, mas que para além das suas especificidades, elas têm um corpo, elas têm sentimentos, elas têm necessidades. Então é importante que a gente reconheça que mesmo que a gente não saiba com relação a todas as questões mais específicas, que a gente se ocupe em promover um acolhimento, que a gente se ocupe em respeitar aquela pessoa e entender ela como um todo, não só com relação à saúde sexual, reprodutiva, ao controle de infecções sexualmente transmissíveis, né? Para não acontecer como, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu ir numa UPA lá em Caxias do Sul, né, com intoxicação alimentar, com uma queixa gastrointestinal, e a médica, ela, pelas tantas, queria me encaminhar para psiquiatria, né, porque as pessoas não conseguem desassociar essa questão da patologização à minha identidade de gênero, né? Então, deixa eu até compartilhar aqui um slide. Só para mim conseguir estar ilustrando melhor aqui também. A questão da ambientação, a questão da integralidade. Então, o que acontece, gente? O que precisa ficar muito claro quando a gente para pensar... Ai, meu Deus, cadê? Tá, fugiu o slide. Na população LGBT, especialmente nós da enfermagem, que a gente precisa se concentrar e reconhecer 4 pilares da análise do gênero e da sexualidade. Que a pessoa vai ter um sexo biológico, uma identidade de gênero, uma expressão de gênero e uma orientação sexual. Né? Deixa eu pegar aqui. E que são elementos que são separados, são diferentes, né? E que a gente precisa reconhecer. Por exemplo, o sexo biológico, eu falo isso porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender essas diferenças e violentam pessoas trans, pessoas LGBTs em função disso. O que acontece? O sexo biológico, ele vai para além daquilo que a gente entende do macho e da fêmea na nossa espécie, né? Existem pessoas intersexo, que são todos aqueles indivíduos que vão para além do típico do macho ou da fêmea, né? Mas que a gente já entende que o ser humano, né, a verdade do sujeito não pode se resumir ao genital. E o que quer dizer isso? O Supremo Tribunal Federal, junto com a Defensoria Pública da União, já reconheceu que o sexo-gênero é diferente do genital. Ou seja, que uma mulher ela não precisa ter uma vagina para ser uma mulher, que o homem não precisa ter o pênis para ser um homem. As pessoas elas precisam ser respeitadas pelo aquilo que elas se identificam, né, e ser entendido esses elementos da corporeidade dela, desses elementos biológicos dela, inclusive, né, como mais uma dimensão dessa existência, mas que não deve ser utilizado como justificativa para estar fazendo com que essa pessoa não se sinta segura ou que ela seja tolhida de algum direito em função dessa questão. Né? E a identidade de gênero. E o que é uma pessoa trans? Né? Pessoas trans são todas aquelas pessoas que nasceram e não se identificam com o gênero que foi dado ao seu nascimento. Por exemplo, eu sou uma mulher trans, uma travesti. Quando nasci, me deram o gênero masculino, mas eu não me identifico com esse gênero. Né? Desde muito cedo eu já comecei a observar que eu não me enquadrava naquilo que se esperava. Né? Isso faz com que eu seja uma pessoa trans. E o que é uma pessoa cis? São pessoas que nasceram e se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Né? Então, é importante que as pessoas entendam que todo mundo tem um gênero e todo mundo tem uma sexualidade. E que a orientação sexual para quem a pessoa direciona o seu afeto, a forma com que ela se expressa, é diferente da sua identidade de gênero e do seu sexo biológico. Eu só trouxe isso rapidinho, né, para mim conseguir mostrar para vocês essa questão aqui. Né, que a população trans, a população LGBT, embora a gente esteja falando com mais ênfase, hoje em dia, ela não é algo novo. Não, muito pelo contrário. A diversidade sexual de gênero, ela está presente desde que o mundo é mundo, desde os primórdios das civilizações humanas. Basta a gente observar, por exemplo, as rígidas, né, que são pessoas com diversidade de gênero, que a gente não tem como categorizar, que hoje em dia são lidas enquanto pessoas trans, né, por conta desse marcador que eu já mencionei aqui para vocês, né, que estão presentes
nos Vedas do hinduísmo de 6, 5 mil anos atrás, né, que atravessaram milênios e que estão até hoje lá na Índia, tendo a sua existência, né? Ou também tem o caso dos Mahus nas Filipinas, que é aqui essa pessoa à direita. Tem outra possibilidade de gênero não binária, que já está há 3 mil, 4 mil anos atrás, as pessoas Two-Spirits lá no Canadá, no norte dos Estados Unidos, aqui nos nossos povos indígenas, nos povos ancestrais, a gente tem muitas outras possibilidades de diversidade sexual e de gênero. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente é educado na saúde, muitas vezes, para prescrever, né, para a gente conseguir enquadrar as pessoas dentro de uma categoria, e que daí, supostamente, aquele fluxo que a gente aprendeu, ele vai dar conta de promover todo um processo de cuidado. Eu quero convidar vocês a ir para além disso, né, entender que a diversidade humana, a diversidade sexual, ela é uma questão que é natural, ela é biológica, ela é fluida, que ela varia de acordo com o tempo e espaço, os significados com relação a todas essas questões que eu estou mencionando. Elas podem se mudar ao longo das civilizações, ao longo da maneira com que as coisas vão se desenvolvendo, né? Mas que sempre, sem exceção, a gente precisa estar promovendo um cuidado em saúde, reconhecendo que, para além de a gente prescrever, a gente precisa nunca pressupor e sim perguntar para a pessoa como que ela gostaria de ser chamada, como que a gente pode auxiliar, para a gente não estar reforçando um estigma e a gente sim estar empoderando e valorizando essas diversidades, as pessoas que vêm com essas características, né? Inclusive para a gente estar promovendo um acolhimento, uma humanização e fazendo com que essas pessoas também sintam que esse local lhes pertence, que a saúde também é um direito delas, né? E eu falo isso porque muitas vezes ali no ambulatório trans a gente se depara com algumas situações no qual as pessoas elas não reconhecem muitas vezes que o corpo delas é natural também, que é possível tu ser uma mulher e ter essas características, que é possível tu ser um homem e ter o corpo que você tem, que você não precisa se sentir culpado por você ter nascido dessa maneira, né? A gente precisa sim questionar e refletir com relação aos postulados de dimorfismo sexual que direcionam, inclusive culturalmente, aquele entendimento de que, por exemplo, azul é de menino e rosa é de menina, ou que menino não chora e que menina é subserviente passiva. Eu quero que vocês entendam que não. Por exemplo, vamos voltar em 1700, no século XVIII, 1700 e qualquer ano que vocês escolherem, né, na corte francesa. A gente vai conseguir observar que o ápice da masculinidade daquele tempo, né, do século XVII, século XVIII, eram os homens usarem rosa, porque é uma cor vibrante e forte, ou tons avermelhados, tons arroseados, e as mulheres usarem azul, porque é uma cor delicada como o céu. Foram algumas centenas de anos e se mudou completamente, né? Inclusive, vamos observar alguns signos da indumentaria, de roupas e vestimentos, da expressão de gênero, que eram considerados masculinos e que hoje em dia foram retraduzidos, né? Por exemplo, o salto alto não surgiu para as mulheres cis, né? Ele surgiu para homens da realeza. Tanto que os homens da corte francesa, deixa eu pegar aqui, ai meu Deus, eu tinha preparado uma apresentação e agora eu estou ajustando de acordo com as falas que eu vi o Tiago trazendo, né? Basta a gente observar os homens da corte francesa ou da nobreza do século XV ao século XVIII e a gente vai conseguir observar vários elementos como esse, né? A ponto de que era de vestimenta masculina e chique e nobre, o homem usar salto alto, pó de arroz, batom, peruca, meia calça, alguns até espartilho, né? Então, eu quero que vocês entendam essas questões que eu estou trazendo, justamente para que a gente, quando se depare com pessoas que têm uma proposta de diversidade humana, diversidade sexual de gênero, que a gente não imita juízo de valor e a gente pense na perspectiva de promover uma saúde que seja mais respeitosa com essas questões, que elas são humanas, né? O homem pode chorar, o homem tem sentimentos. Quem dera as crianças e os meninos desde cedo fossem orientados que eles pudessem demonstrar suas emoções, né? Iria ir contra, inclusive, vários parâmetros de epidemiologia que a gente tem, que mostram que muitos homens, em função dessa cultura, hoje em dia, são atravessados muito por índices de depressão, adoecimentos em saúde mental que poderiam ser evitados. Ou quem disse que a mulher deve ser subserviente, passiva, que ela não deve viver a sua sexualidade de maneira
livre e tranquila? A cultura. Só que isso não é natural, isso não é biológico. A mulher, ela pode sim ser empoderada, e que bom. A mulher, ela pode sim ser o que ela quiser e se divertir, viver da maneira com que ela achar que deve, sem se sentir inibida ou recuada, ou achar que é menos mulher porque ela tem uma característica, alguma coisa diferente disso que se espera. Né? Eu falo isso porque a gente precisa tensionar com relação a essas verdades absolutas do dimorfismo sexual, do sexo biológico, para a gente estar conseguindo entender, inclusive, processos de discriminação e adoecimento de saúde mental, que são fortemente presentes na população trans, na população LGBT, mas que não se resumem a nós. Né? Por exemplo, na nossa sociedade, existe até um padrão de beleza no que concerne a genital. Se o homem não tem o genital no tamanho, no formato, na cor, que é num determinado tipo, cor, ele pode sofrer discriminação e preconceito de seus pares. A mesma coisa para as mulheres. Se a gente for parar para pensar nas cirurgias genitais, a maior parte do público que faz esses procedimentos não são pessoas trans, são pessoas cis, né, pessoas que nasceram e foram entendidas de acordo com, se entende com o gênero que foi atribuído ao nascimento, né, que reivindicam esses procedimentos por conta dessa dificuldade de poder se sentir confortável com o próprio corpo. Né? Ai, quem mais bota silicone? Não são as pessoas trans. Né? O Brasil é o país que mais, um dos países que mais fazem cirurgias plásticas, e não é algo que é restrito para as pessoas trans. Por que para nós vai ser um problema? Né? Então, eu trago isso porque é preciso que a gente reflita com relação à nossa prática, reflita com relação a nós mesmos, e se dê conta do que nos aflige, para a gente estar conseguindo traduzir e modificar essas nossas inseguranças, essa pressão que a gente sofre com relação ao nosso corpo, porque muito provavelmente essa pessoa trans, ela vai estar sentindo isso e muito mais, porque ela nem sempre, na maior parte das vezes, ela nem vai ser humanizada na sociedade. Né? A partir do momento que a gente tem dificuldade para acessar o nosso nome, dificuldade para acessar o banheiro, dificuldade para conseguir um trabalho formal, dificuldade para conseguir se manter na escola, a gente não pode dizer que a gente é cidadão. A gente está distante disso. A expectativa de vida de pessoas trans é apenas 35 anos. E por quê? Por conta de toda essa conjuntura. Né? Esse ano eu quase fui assassinada. Né? Numa consulta, inclusive. Para vocês terem uma noção, que embora eu esteja nesse local, ainda assim a transfobia ela está constante, presente na minha vida. Né? Então, a gente precisa ter entendimento de que as pessoas trans elas são diversas, né? Elas podem ter inúmeras características, não tem uma mistura, não tem uma receita de bolo, e que a gente precisa sim prestar atenção na forma com que a gente se relaciona com o mundo, na forma com que a gente se relaciona e observa o outro, e ver como que a gente gostaria de ser tratado, e a maneira mais adequada para nós mesmos, para a gente estar conseguindo promover um cuidado que seja mais acolhedor e faça com que aquelas pessoas também se sintam confortáveis e seguras, né? Justamente para a gente conseguir fazer com que, por exemplo, as taxas de absenteísmo, né, das travestis, das mulheres trans, não sejam tão altos, inclusive nos ambulatórios específicos para as pessoas trans. Aqui em Porto Alegre eu já falei sobre o ambulatório T, que eu participei da construção, participei da inauguração, ainda componho equipe. Mas a gente tem uma série de atores que a gente pode estar se utilizando para estar potencializando os nossos cuidados, inclusive outros serviços de referência, né, como, por exemplo, o ambulatório de identidade de gênero do Grupo Hospitalar Conceição, que fica mais ali na região norte. A gente tem a ONG Somos, que ela auxilia com assessoria jurídica, atendimento psicológico e assistência social, pessoas LGBT e soropositivas, pessoas com vulnerabilidade. A ONG Igualdade RS, que é a associação mais antiga de travestis transexuais aqui do Rio Grande do Sul, que no momento da pandemia se articulou para estar fornecendo cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade, pessoas trans. Então, a gente precisa entender que na nossa prática em saúde, a gente pode sim extrapolar aquilo que nos foi ensinado, aquilo que está posto. A gente pode olhar de uma maneira diferente para o horizonte e entender que é possível sim a gente aprender e trazer e acolher aquelas pessoas da maneira que seja mais pertinente para a existência delas. E que a gente não deve se resumir única e exclusivamente ao consultório. Né, que é possível a gente entender que talvez a gente não consiga fazer tudo, mas que a gente pode orientar aquela pessoa para poder saber que tem outros pontos que vão estar auxiliando também. Né? Inclusive, ali no ambulatório T, a gente tem uma coisa que é muito legal, que é o coletivo Mães pela Diversidade, que é um coletivo de mães que tiveram filhos LGBT, ou que até mesmo são LGBTs, que inclusive quando a gente precisa de um cuidado com relação às famílias, né, em função do espaço de fala, da representatividade,
elas participam, inclusive, das consultas, se for necessário, auxiliam nos acolhimentos, em saúde mental, mas não somente. Então, a gente precisa entender uma ótica de uma saúde que seja para além daquela questão do manejo da doença, do manejo das questões mais específicas, entendendo que elas também são importantes, mas que nós, pessoas trans, a gente precisa do básico. A gente precisa poder saber que a gente vai chegar no serviço de saúde e que a gente não vai ser maltratada ou deixada de lado, ou não vai ter o nosso nome respeitado. Que a gente poder usar o banheiro, que na universidade vai ter outras pessoas trans, que no ambiente de trabalho vai ter outras pessoas trans. Eu pergunto para vocês, quando que vocês tiveram a oportunidade de ter uma aula dada por uma travesti? Quantas pessoas trans já foram na casa de vocês ou tem no seu curso, na sua universidade? Na fundação eu sei que tem bastante, e eu fico muito feliz por conta disso, mas na realidade nacional isso está muito distante. Né? Então, é todo um exercício que a gente tem que fazer para estar mudando esses paradigmas, mas que eu conto com cada um de vocês para a gente estar conseguindo promover essas mudanças. Que no dia do orgulho, a gente possa também estar comemorando a vivência, a existência dessas pessoas trans que já se foram, né? Respeitando a memória das que passaram, que puderam fazer com que eu estivesse aqui, mas somando forças e multiplicando essas questões de humanização, de cuidado que extrapolam, inclusive, essas orientações, elas são benéficas, extrapolam, inclusive, as pessoas LGBT, para que a gente possa ofertar uma saúde, um sistema único de saúde, ou para além dele, que seja livre de discriminação e preconceito, de raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condições de vida socioeconômicas, né, para que todas as pessoas elas possam saber que isso lhes pertence. Né? Eu faço algumas ações com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, com pessoas em situação de rua, profissionais do sexo e pessoas LGBT, de prevenção combinada. E eu sempre aprendo demais com essas pessoas. Né? É muito interessante reconhecer as potencialidades que as pessoas elas têm, inclusive que a gente pode estar se fortalecendo. Porque saúde mental é isso. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que aquela pessoa ela consiga estar livre daquela condição, daquela situação. Mas que se a gente já, a partir das nossas possibilidades, do nosso cuidado, a gente conseguir fazer com que aquela pessoa ela se sinta acolhida e ao menos um pouquinho de orientação para ela conseguir lidar um pouco melhor com aquela situação, a gente está fornecendo, já vai fazer muita diferença. Eu sei que eu estou me estendendo demais, eu peço desculpa por eu ter passado bastante do horário, mas eu vou fornecer para vocês uma biblioteca que eu fiz, né? Hoje eu estou um pouco nervosa, eu admito, mas está tudo bem. Então, se eu falei um pouco truncada, me perdi um pouquinho, faz parte, né? Mas eu vou fornecer então para vocês uma biblioteca que eu montei com muito carinho, né? Que tem muitos materiais, inclusive de pessoas trans, né? Porque vamos pensar na saúde de pessoas trans, trazendo pessoas trans para perto para conversar. Vamos pensar na saúde dos povos indígenas com pessoas dos povos indígenas aqui também presentes. Né? Então, é esse exercício que vocês estão fazendo e por isso eu parabenizo também vocês. Né? Que nesse drive, nessa biblioteca que eu separei para vocês, tem protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para o manejo de pessoas LGBT, pessoas trans, para quem quiser se aprofundar em mais questões específicas, inclusive com vários encartes e partes com relação à saúde mental. Né? Eu tenho uma pasta exclusiva da psicologia, né? Tem protocolos, tem materiais da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, da Sociedade Brasileira de Medicina de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Internacional de Endocrinologia e Metabologia. Enfim, tem muitas coisas, né, para vocês estarem se apropriando. E eu também vou deixar o meu contato e eu fico à disposição para auxiliar sempre que for necessário. Eu vou colocar aqui no chat e eu peço que daí a equipe ela esteja mandando para vocês. Só vou passar aqui o meu Insta e fiquem à vontade para me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho, eu até estou devendo algumas coisas para algumas pessoas, mas eu, dentro do possível, sempre estou tentando auxiliar. E muito obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui até o final. Né? Eu acredito que agora seja o momento das dúvidas, mas eu encerro a minha fala pensando nesse sentido. Né? Que a gente possa olhar para o nosso redor, reconhecer como que a gente está inserido nesse espaço e prestar atenção em como que a gente pode sim estar fazendo uma saúde que seja mais acolhedora e livre de preconceito, para que todas as pessoas possam
também está ocupando aquele espaço, que a gente possa, nós, pessoas trans, não ter uma expectativa de vida tão baixa em função da violência, né? Porque não é só... quando a gente para pensar nos processos, nos dados epidemiológicos, a gente sempre tem um cenário muito difícil, mas as pessoas não param para prestar atenção no que fez com que a gente estivesse naquele contexto. Então, que vocês se ocupem também de multiplicar e fazer com que as outras pessoas também se deem conta, né, que não faz sentido te discriminar a pessoa por ela ter nascido daquele jeito, e que ela também pode e deve ter as mesmas possibilidades e direitos, e que a equidade ela precisa sim ser um princípio respeitado e consolidado e realizado de maneira adequada, entendendo o SUS como nosso sistema de saúde principal. Oi? Ai, meu Deus. Desculpa, eu estou um pouco nervosa hoje, né? Mas faz parte. Faz parte. Espero que vocês tenham gostado. Então, Sophie, muito obrigada pela fala. Obrigada por compartilhar a tua história, os teus relatos com a gente. Foi maravilhoso, foi perfeito. A tua fala foi extremamente importante. Muito obrigada de novo, em nome de todo o projeto. Agora eu vou chamar minha colega Bruna Luiza de novo para expor as perguntas e as dúvidas que tiver. Oi. Oi. Eu vou ler as perguntas. Oi, quero fazer uma pergunta para os dois convidados. Eu sou acadêmica de enfermagem e que a enfermagem na universidade pode fazer para ter mais alunos ocupando o espaço de ensino superior? Ai, meu Deus, Gil, obrigada por ter assistido. Te amo muito, eu amo muito a Gil. Ela é uma amiga minha. Ai, gente, hoje, logo na palestra que eu tô nervosa. Hoje foi um dia difícil. O que acontece? Fazendo o que tu já faz, Gil. Né, trazendo a nossa existência, a reflexão. Eu aprendi muito com a Gil. Até gostaria se ela estivesse aqui com a gente pudesse falar. Né? Como que a gente pode estar modificando esse cenário, trazendo mais pessoas? Ações afirmativas, elas são importantes, né? Porque a gente só vai conseguir superar algumas barreiras estruturais quando a gente consegue trazer as pessoas para perto. A partir do momento que a gente se mantém num ponto tão distante, onde a gente não acaba conseguindo acessar, por conta de todo esse panorama que eu já trouxe, é difícil a gente conseguir ter pessoas que estão ocupando esse espaço. Né? Eu sou a primeira trans na enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeira e única. Não teve antes, não tem mais nenhuma hoje. E mesmo assim, quase não tendo pessoas trans na universidade, são poucos os lugares que têm ações afirmativas. Então, cotas é uma estratégia importante, mas para além delas, a gente precisa trazer a partir de extensões, a partir de ações, a partir de espaços como o que vocês estão fornecendo, a gente para perto, né? Como que a gente faz com que as pessoas elas consigam vencer alguns preconceitos, mostrando que, porque o preconceito muitas vezes é em função da ignorância, né? Por conta do desconhecimento. Então, mostrando que, sim, existe toda uma situação, mas que pessoas trans são pessoas como todo mundo. Né? Vão ter pessoas trans que são legais, outras não são, mas que independente disso a gente precisa respeitar. E pensando em uma estratégia para estudantes, né, trazer esse tema da saúde LGBT, da saúde da população negra, da saúde dos povos indígenas, né, a gente pode, por exemplo, mesmo com os professores mais resistentes, trazer de maneira sistemática, não necessariamente direta, nos trabalhos da faculdade. Por exemplo, para além de a gente pensar, vou fazer o mês alusivo à saúde da mulher ou saúde do homem, trazer, tensionar para que seja feito alguma coisa com relação à saúde da mulher trans, do homem trans, da pessoa intersexo, da mulher lésbica, da mulher bissexual, daí do homem trans, da pessoa não binária. Mas, por exemplo, vou fazer um trabalho de ginecologia e obstetrícia, né? Buscar os alunos mesmo, referências e trazer nos trabalhos, né? Que daí o professor ele vai acabar vendo aquilo como importante e reivindicar também para os professores. E daí eles vão começar a ter que prestar atenção nisso, porque informação tem muita informação. Eu estou disponibilizando a biblioteca inteira, com muito material. Né? Eu pergunto para vocês já se questionaram como é que é feito um parto, como é que é feito um acompanhamento pré-natal de um homem trans ou de uma pessoa transmasculina? Né?
fazer essas questões. Vou fazer uma saúde da mulher, ginecologia também. Tem mulheres trans que já fizeram as genitoplastias, cirurgia de redesignação sexual, e vai ter a neovagina, que também precisa ser cuidada. Por que nossos corpos não são levados em consideração? Então tragam dados epidemiológicos de alguma situação. Pesquisem como é que é feito com os povos indígenas, quais são as particularidades da população negra. Porque é aquilo, a gente tem que trazer, eu quero que seja trazido, quando a gente para pensar com relação às pessoas trans, todas as outras pessoas, né? Porque existem pessoas trans que são indígenas, existem pessoas trans que são ciganas, ciganas não conheço, mas deve existir, né? Existem pessoas trans em todos os cenários. Então, dá para a gente fazer esse exercício, vai dar um pouco mais de trabalho, mas ele faz uma diferença muito grande para a gente conseguir mudar isso. Porque eu sei que, se continuar assim, eu não vou conseguir viver no Brasil num cenário que seja completamente saudável para as pessoas trans. Mas que se, contando com a ajuda de vocês, a gente conseguir melhorar um pouquinho já, a cada ano, a cada momento, já vai ser muita coisa, né? Então, que tragam mais pessoas trans de outras cores, de outros jeitos, né, para espaços assim. Obrigada pela pergunta, Giovana. Domênica. Sophie, no ambulatório T, vocês auxiliam as pessoas trans a conseguirem o nome social? Sim, a gente orienta tanto o nome social quanto a retificação do registro civil. Né? Agora, no contexto de pandemia, está um pouco mais complicado, porque eles estão... É até uma dificuldade que não faz muito sentido. Né? A questão do nome social, pelo menos é feito geralmente nos cartórios ou nos locais de registro civil. Né? Por exemplo, tem o Tudo Fácil, ali na Borges, que faz, só que agora eles não estão fazendo, a menos que seja em caráter de urgência. O nome não é uma questão de urgência, gente, é uma questão de urgência, que o nome, se a pessoa, por exemplo, ela vai tentar conseguir um emprego, ela é uma pessoa trans, e ela não tem carteira de nome social, dificilmente ela vai conseguir estar exigindo que as pessoas respeitem ela pelo nome, porque se ela não retificou. Então, não é de urgência, ela não vai conseguir aquele emprego, sabe? Fica muito mais difícil. Então, é uma barreira que a gente tem enfrentado, que a gente tem brigado, mas que é possível fazer também, por exemplo, a retificação no registro civil, aqui em Porto Alegre, a partir do cartório da 4ª Zona, aquele que tem um cartório de registro civil que fica bem no início da redenção, próximo à fundação, aquele mais perto. Ele é muito humanizado, foi lá onde eu fiz a minha retificação, há alguns anos atrás, né? Eles auxiliam, inclusive, com a isenção de algumas taxas. É só buscar ali no site deles, inclusive, que vocês vão ver, tem uma série de documentos que é possível conseguir gratuitamente. Né? Então, lá no ambulatório a gente auxilia com essa questão, a gente pensa na questão integral, né? Por exemplo, eu estou acompanhando uma paciente que ela tá em situação de rua, ela foi internada, e a gente está tentando conseguir um abrigo para ela. É mais ou menos assim, a gente tenta, os profissionais de saúde e o movimento social se articular para a gente estar conseguindo auxiliar essas pessoas. No que vier, até com emprego, até com curso, o Educa Transforma, o Transenem, um monte de coisa está ali com a gente. Recomendo que vocês procurem Ambulatório T no Instagram também, que lá a gente tem um monte de materiais. Inara, existe algum espaço em Porto Alegre para as pessoas LBGT, desculpa, tô nervosa, que são expulsas de casa ou não têm apoio, procurarem ajuda? Aqui em Porto Alegre é muito complicado. A gente tem os locais de assistência social, né, os FASCs, os abrigos, que são destinados para todas as pessoas, mas em alguns, por exemplo, tem vagas especiais, como, por exemplo, o POP 3 para mulheres trans e travestis nesse contexto, mas ainda assim é muito pouco, não é praticamente inexistente. Tem a Casa Renascer, tem a Mirabal, mas ainda assim, em Porto Alegre, a gente tem uma defasagem muito grande nesse sentido. Então, acaba sendo muito, muito, muito complicado e é algo que a gente precisa, dentro do possível, estar tensionando para que seja feito, né? Porque é muito triste o quantitativo, só esse ano, de pessoas trans, pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, que me procuraram. E a gente teve que se virar do avesso para conseguir achar algum lugar para essas pessoas poderem estar sendo acolhidas, assim. Mas é bem difícil. Tem esses que eu mencionei, mas não necessariamente eles são específicos para a população LGBT e não necessariamente eles vão estar conseguindo comportar toda a demanda.
Então, é bem difícil. Pensando na sua vivência de segregação durante a infância, a equipe do ambulatório T já atendeu alguma criança ou vocês só atendem o público adulto? A gente atende todas as pessoas trans. O que acontece? O Conselho Federal de Medicina, desde 2019, teve uma nota, uma resolução 2273, se não estou enganada, né, que ampliou, inclusive, o cuidado com relação ao médico para as pessoas trans na infância e na adolescência. Entendendo, gente, que não é feito intervenções em crianças, né, não é feito hormônio nem cirurgia em crianças trans, não. O que a gente faz é acolhimento em saúde mental, aconselhamento com equipe multiprofissional, muito com a família também, né? E daí é possível, mas ali no ambulatório a gente não faz, a partir do estadiamento puberal de Tanner 2, né, na pré-puberdade, está promovendo alguns processos de diferenciação. Mas que, basicamente, a gente sim atendemos crianças e adolescentes, a gente teve vários, inclusive, né? Eu fico muito feliz de ver essas crianças que, muitas vezes, elas chegam com as famílias ali, daí o coletivo Mães pela Diversidade entra junto e dá uma força para a gente, né? Então, é muito, muito interessante isso, mas eu faço questão de tirar esse mito. Não é feito intervenção em criança. É atendimento, acompanhamento em saúde mental, né, acolhimento, porque talvez essa criança ela possa estar passando por algum processo de violência, né? A gente tem que entender que é muito difícil tu ser de uma comunidade, tu ser uma pessoa de uma população que é atravessada por muito estigma, né? Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu demorei para saber, eu sabia que eu era diferente, mas as únicas representações que tinham de pessoas trans que eu via era na TV, em programas de humor, né, sendo chacota, ou nas esquinas como profissionais de sexo. E depois, quando eu me entendi como uma pessoa trans, eu fui ver o cenário, foi muito difícil, porque parecia que a gente tem falta de representatividade em tudo, nos espaços. Então, a gente tem que entender esse cuidado e mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, quando eles se depararem com a situação, não só com eles, mas para as pessoas trans, que é possível, sim, estar melhorando. Que elas não precisam passar pelo que eu passei ou pelas angústias que eu vivenciei quando eu estava há 10, 15 anos atrás. Que hoje em dia existem pessoas trans em muitos espaços, que eu sou a primeira eu tenho vários amigos que são os primeiros em muitas coisas, né, mas que finalmente a gente está conseguindo conquistar, e com ações como a de vocês a gente vai conseguir chegar mais longe. Então a importância, e por isso eu agradeço muito, gurias, por vocês terem proposto esse espaço e estarem possibilitando que eu esteja aqui, me sinto muito privilegiada. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim. Muito obrigada de novo, Sofia. Muito obrigada, Bruna. Então, a gente vai colocar alguns dos muitos elogios que tiveram no chat durante a tua fala. A Giovana, então, falou, tá perfeito, realmente estava muito perfeito. Ai, eu amo muito aquela mulher. A Júlia tá maravilhosa, que fala excelente. A Domênica tá lindo demais. Obrigada por estar compartilhando tua história com a gente. A Lahana, Sofia, obrigada por compartilhar esses relatos. Excelente a tua fala. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelas pessoas que ficaram aqui, estiveram presentes, pela equipe. Ai, Thiago, maravilhoso. Maravilhoso, muito obrigada. Ai, gente, desculpa. Hoje eu tô um pouco nervosa. Porque não tem como isentar. Eu sou uma pessoa trans, sofri discriminação hoje. E daí eu tô me recuperando. Não vou comentar a respeito. Mas são lutas diárias que a gente está enfrentando, mas que a gente vai conseguir superar e vai dar tudo certo. Obrigada por todos, a todos. Ai, meu Deus do céu, obrigada, gente. São muitos, muitos elogios.
Então, a gente vai encerrar o nosso primeiro de muitos eventos. E em nome de todo o projeto de extensão e educação permanente de enfermagem e saúde mental, a gente queria agradecer ao Thiago e à Sophie por terem aceitado estarem aqui com a gente, e a cada um de vocês também que se inscreveu e estão aqui hoje. Esperamos que todos tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, vocês podem nos chamar pelo Instagram, que é @educaçãopermanentesm. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Boa noite, gente. Obrigada.